o trabalho, as artes, o que movimenta o seu desejo pode funcionar como rede de apoio? Eu sempre me senti muito sozinha e sempre busquei nos outros o preenchimento de uma carência que era de mim comigo mesma. Então eu acho que a gente tem que aprender a ser sozinho e para que todas as relações sejam para somar. O que você esperava das pessoas, né, que elas te dessem esse momento de apoio, né? E em algum momento você chegou a comunicar para as pessoas que você, nossa, eu estou precisando dessa ajuda agora nesse momento. Você teve uma busca ativa por essas redes de apoio, Priscila? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tentar resolver todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. Hoje a gente recebe no nosso estúdio virtual a atriz Priscila Fantin e o psicólogo Lucas Veiga. Tudo bom, Priscila? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Jairo? Um prazer estar aqui contigo. Pois é, pessoal, e essa turma está reunida aqui hoje para falar sobre redes de apoio, o quanto elas são importantes em momentos delicados da nossa vida, como quando a gente está enfrentando algum tipo de dificuldade de saúde mental, alguma dificuldade emocional. E eu começo perguntando para a Priscila o seguinte: Priscila, eu vi uma entrevista tua em que você conta que você teve uma depressão em 2008, que durou muitos anos e que você só se curou, né, quando você conheceu o teu então namorado, né, e hoje marido, o Bruno Lopes, né? Como que foi isso? Até o Bruno chegar na tua vida, você não conseguia contar com uma rede de apoio? Explica pra gente. Então, o que aconteceu? Quando eu fui diagnosticada com depressão, eu parei para pensar por que aquilo tinha acontecido, né? Qual era a causa que me levou a chegar àquele lugar. Então, eu fiquei procurando dentro de mim as respostas. Comecei a fazer psicoterapia, o que me ajudou muito na época, mas é um processo muito longo, né? É um caminho muito longo, o caminho do autoconhecimento, e muito difícil, muito duro, muitas vezes. Então, eu passei uns 10 anos, assim, tentando entender tudo, tentando me enxergar de fato, né, sem bengalas, enfim, na realidade mesmo. E, na verdade, eu aprendi a lidar com o meu estado, mas eu não estava ainda bem. Então, quando eu conheci o Bruno, que hoje já é meu marido, ele teve um papel fundamental na paciência e no apoio de estar ao lado quando eu mais sentia dor, mais sentia necessidade, quando muitas vezes a gente acha que a rede de apoio é botar a gente no colo, mas às vezes o colo faz com que a gente fique no mesmo lugar, né? Então ele me deparava com a minha própria realidade, me mostrava as verdades, me ajudava a enfrentar os monstros internos, e isso foi fundamental para que eu realmente me conhecesse e conseguisse ter mais estofo e mais força interna. Priscila, as outras pessoas que estavam à tua volta durante esse período, elas de alguma forma conseguiram te ajudar nesse caminho? Ou era difícil para elas, você não deixava elas entrarem, ou elas não conseguiam entrar, tinham dificuldade de lidar com a depressão? Conta pra gente um pouquinho como que funcionou isso. Bom, antes de eu entender que eu estava com depressão, o que eu mais escutava das pessoas próximas é que eu estava de frescura, que eu não tinha motivo para estar do jeito que eu estava, que eu tinha tudo, tinha saúde, tinha casa, comida, enfim, que eu não precisava, não tinha motivo e não entendia por que eu ficava daquele jeito. Então, realmente, o apoio profissional foi fundamental para mim naquele momento. Fora isso, eu entrei infelizmente, num relacionamento que só piorou a condição, porque me afastou muito dos meus familiares e dos meus amigos, e era um relacionamento que me colocava num lugar pior, assim. Era pior para minha autoestima, era pior para... me enfraquecia ao invés de me fortalecer.
Então, foi só quando eu consegui me livrar desse relacionamento que eu realmente pude cuidar de mim, de fato, e aí então entrou o Bruno na minha vida e eu finalmente consegui superar. Legal. O Lucas, pegando um pouco carona nessa história que a Priscila está colocando, está contando para a gente, queria entender de você um pouquinho isso. Qual o papel das redes de apoio para a nossa saúde mental e emocional? E esse relato da Priscila é muito comum, né, Lucas? Essa história das pessoas que estão em volta de você, né? As pessoas que estão, às vezes, mais próximas, elas não conseguem entender aquele teu momento, aquela tua dificuldade emocional, e às vezes elas mais atrapalham do que ajudam, né? Como que funciona isso na tua experiência, Lucas? Acho que para a gente entender um processo depressivo, primeiro a gente precisa entender que a gente, enquanto pessoa, o nosso eu, ele não se sustenta sozinho. Ninguém é sozinho, a gente é sempre com o outro, a gente é sempre em relação com outras pessoas, em relação com o trabalho, em relação com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente tem outros tipos de relação que não necessariamente relações de amor, enfim, o ser é sempre ser com o outro, sempre ser em relação. E isso que sustenta o nosso eu. O nosso eu, quem eu sou, ele está sustentado por uma série de atravessamentos, de experiências, de sensações, de pessoas, de desejos que me constituem. E eu me reconheço na relação com o outro. Né? Na relação com o outro que eu vejo, então eu sou isso, então eu sinto isso, então eu penso isso. Tanto que quando a gente está com uma pessoa, a gente é de um jeito, e quando a gente está num outro grupo, a gente é de outro jeito. Né? Por que a gente muda a nossa forma de ser quando a gente está em diferentes espaços? Porque a gente é em relação. E, por vezes, isso que está sustentando o nosso ser, isso que está sustentando o nosso modo de estar no mundo, sofre algum tipo de fratura. Alguma dessas engrenagens que estão constituindo o nosso ser no mundo, que estão constituindo a nossa posição no mundo, podem quebrar, podem falhar. Seja a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, a morte de alguém muito próximo, muito importante, perdas materiais, enfim. Algo que te sustentava como você deixou de ocupar esse lugar de sustentação. Fraturou, quebrou, e aí você sente subjetivamente a experiência da quebra. E você pode então entrar num quadro de depressão, porque aquilo que dava contorno para o seu eu deixou de existir. E essa experiência de fragmentação, de fragilidade do eu pode colocar a pessoa, né, numa situação muito difícil, que é de perda do sentido da própria vida. Porque o sentido da vida ele está muito relacionado com aquilo que a gente estabeleceu para a gente, como o que a gente é, o que a gente deseja, o que a gente gosta. E se isso está falhando, né, se isso está fragilizado, é comum que a gente experimente uma perda de sentido. A importância, então, num momento de um processo depressivo, é a gente poder estabelecer novas conexões. Isso que foi fraturado, isso que foi quebrado, não precisa ser um determinante de toda a minha existência. Isso compôs quem eu era durante um período. E agora não vai compor mais. O que eu faço? Como fazer essa passagem de um determinado modo de funcionar, de um determinado modo de ser, para o outro? Às vezes, nessa travessia de um determinado modo de ser, de um determinado modo de desejar e de se relacionar para um outro, a gente experimenta tanto um humor deprimido ou um quadro mais crônico mesmo de depressão. Porque parece que se perdeu tudo. Mas não se perdeu tudo, se perdeu só um modo, só uma engrenagem ali que operava no seu funcionamento psíquico. E a gente vai trabalhar, então, com as redes de apoio, e as redes de apoio são para além de pessoas, né? Para além dos amigos e da família, né? O trabalho, as artes, o que movimenta o seu desejo pode funcionar como rede de apoio. E buscar, então, nessas redes de apoio, a possibilidade de construir novas engrenagens para continuar movendo no mundo, para continuar sendo quem você é. Mas esse que você passa a ser já não é mais aquele, porque são novas engrenagens que estão agora constituindo a sua subjetividade. Então, o processo de cura, o processo de alta de uma depressão é muito interessante, porque é um processo que a pessoa ela passou por um processo muito duro, muito sofrido, em que ela se encontrou com o vazio, com a quebra daquilo que a estruturava, mas ela consegue, a partir da rede de apoio de terapia, amigos,
trabalho, enfim, aquilo que mobiliza o desejo dela, ela consegue criar uma outra forma de estar no mundo, com outras engrenagens de sustentação. E isso é a saúde, né? Isso é um estado de saúde, quando a gente consegue se sustentar no nosso desejo. Muito legal. Falei isso muito bem. Não, foi muito legal o que você falou. E aí eu queria pegar também um gancho aí dessa tua fala para perguntar para a Priscila, né, nesse momento de melhora, né, do teu quadro de depressão, né, além do Bruno, né, o que mais que movia esse teu desejo que o Lucas fala? Assim, era trabalho, era cultura, e aí um pouquinho também, o que você esperava das pessoas, né, que elas te dessem nesse momento de apoio, né? E em algum momento você chegou a comunicar para as pessoas que você, nossa, eu estou precisando dessa ajuda agora nesse momento. Você teve uma busca ativa por essas redes de apoio, Priscila? Então, lá atrás eu cheguei a expor, né, e pedir essa ajuda, mas não foi muito efetiva, assim, não foi eficaz. Então, mas isso também foi antes de ser diagnosticada, foi quando tudo parecia ser apenas uma frescura da minha parte. Mas eu achei muito interessante todo esse relato em relação a de que nós somos em relação a, né? É muito bonito isso. Eu nunca tinha escutado ou visto por esse ângulo e é muito legal e isso justifica muita coisa. Faz sentido para muita coisa da vida, né? Então, quando você disse que o que eu esperava das pessoas, o que eu procurava no processo da melhora, quando melhorei também, tem muito dessas possibilidades que foram apresentadas. Tem o trabalho, algo que preenchesse, né? Então, assim, não só pessoas, mas o que me preencheria num novo eu, e aliás, eu acho que a gente nunca é igual ao que a gente era, né, ontem, a gente sempre está em constante evolução e mudança mesmo, e transformação. Então, quando eu comecei a melhorar, eu comecei, de fato, a procurar o que me preenchia e o que condizia com o meu novo eu, né? Então, novas amizades, um trabalho que eu e Bruno fizemos juntos, que criamos juntos, que é uma peça de teatro que tem um cunho social. A gente tenta viajar pelo Brasil em lugares onde a cultura não chega, não faz parte do circuito nacional de teatro, assim, normalmente. Então, a gente tenta ir para esses lugares mais distantes, mais difícil acesso. Em toda cidade que a gente vai, a gente acha uma ONG ou uma instituição local para poder fazer uma visita, para levá-los para assistir a peça gratuitamente, para arrecadar alimento, para mobilizar um pouco a população local em relação àquela instituição. Então, encontrar com essas pessoas carentes ou assistidas sempre preenche muito, né? Eu acho que quando você serve ao outro, você se preenche, você se sentir útil, se ver útil e fazer alguém sorrir é algo que preenche muito a alma. E a nossa peça é isso, é uma comédia, fala de amor. Então, o trabalho, a ação social e as novas pessoas que apareceram na minha vida foram o que começaram a me preencher. Bacana. Lucas, aproveitando de novo isso que a Priscila falou, né? Eu fico pensando aqui, agora ampliando não só um quadro de depressão, mas uma dificuldade emocional que qualquer um de nós enfrenta, né? Até que ponto a gente pode esperar a ajuda das pessoas? O que a gente tem que esperar e a partir de que ponto a gente tem que ir atrás? O que a gente tem que fazer também na busca dessas redes? Considerando que na depressão a gente muitas vezes não tem essa energia, esse pique para ir atrás, para buscar, né, para tentar ativamente sair da situação, pelo menos durante um tempo. O que você acha que a gente deve esperar dos outros, das redes de apoio, e o que a gente tem que fazer, né, para tentar se mexer um pouco, para ir atrás, para tentar ampliar essa rede, buscar ajuda? Porque o que eu percebo na clínica é muito comum a pessoa estar num quadro depressivo e ter dificuldade da própria pessoa reconhecer que ela chegou num ponto limite e chegou num ponto em que sozinha ou
até mesmo a terapia não vai dar conta de acolher aquele quadro em que ela se encontra, e vai ser necessário, por exemplo, uma avaliação por parte de um psiquiatra. Vai ser necessário, por exemplo, a gente considerar o uso de uma medicação. Esse momento de chegada, né, em que a gente percebe no atendimento com o outro que está num ponto limite, em que o sofrimento psíquico chegou numa intensidade, em que o outro está tendo muita dificuldade de seguir com a sua rotina, de fazer as coisas que deseja fazer, né, de concluir as coisas que se propõe a fazer. A gente vive numa época que reforça muito uma imagem de força, de heroísmo, de beleza, né? A gente consome muitas imagens em torno de um eu que é forte, de um eu que dá conta, né? De um eu que é saudável. E isso, por vezes, tem um efeito da pessoa negar que ela está precisando de ajuda, né? Negar que ela chegou num ponto em que sozinha, sem amparo, sem recursos, ela não está conseguindo seguir com uma vida saudável, né? Emocionalmente saudável. E esse ponto é muito delicado, porque por vezes tem uma negação da pessoa de que ela precisa, né? O outro nega que está num ponto de debilidade, num ponto em que seria importante um suporte. E, ao mesmo tempo, por vezes, as pessoas que estão ao redor, a família, os amigos, numa tentativa até mesmo de ajudar, no sentido de, não, sai dessa, não é isso não, vai ficar tudo bem, não, se acalma que vai ficar tudo bem, que é uma fala comum de amigos, né? Não é isso isso não está ajudando, né? Isso vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem na perspectiva da pessoa, né? Porque a pessoa que está num quadro depressivo, na perspectiva dela, não vai ficar tudo bem. Então, a gente dizer não vai ficar tudo bem, parece que está ajudando, mas na verdade não. Então, o que eu percebo é que é importante a gente ter muita clareza de como a gente funciona. Como eu funciono nas minhas relações? Como eu funciono no meu trabalho? Como eu funciono na dinâmica doméstica dos afazeres da minha casa? E perceber quando esse modo nosso de funcionar não está funcionando, quando a gente não está conseguindo mais, quando não está sendo mais possível. Isso é um sinal, esse desfuncionamento do nosso modo de ser é um sinal de que a gente está precisando de apoio, né? Então, quando a gente percebe que alguém próximo a gente não está conseguindo reagir às coisas como costumava reagir, né? Numa conversa você percebe que a pessoa está mais apática, a pessoa diz que não está conseguindo trabalhar, ou que passou a semana sem conseguir lavar a louça, enfim, a gente vai percebendo, né, que tem algo ali que está disfuncionando, é o momento da gente poder se colocar disponível para ajudar. Eu posso ir então à sua casa lavar a sua louça, né? E a gente poder se aproximar para poder, junto com o outro, criar uma estratégia de cuidado, né? Não, sem dúvida. E pensando um pouquinho nisso que você e a Priscila estão falando, às vezes eu percebo que as redes de apoio, as pessoas que estão próximas, elas têm medo de não dar conta do recado, né? Mas o que eu vou falar para a Priscila nessa situação? O que eu vou falar para fulano nessa situação, né? Então, muitas vezes, ou as pessoas se afastam, né? Ou as pessoas adotam esse discurso de, isso vai passar, fica tranquilo, né? Isso não é nada sério e tal, e que para a pessoa que está sofrendo é quase como se as pessoas estivessem negando ou menosprezando, né, aquele sofrimento, né? Então, o que muitas vezes eu acho que eu sinto que é bacana a gente falar para quem está podendo ajudar alguém que não está tão bem naquele momento, é que às vezes, mesmo que você não saiba o que você pode dizer, né, só ouvir, né, e possibilitar que a outra pessoa fale já é um grande passo, já é um primeiro grande passo, né? E tudo bem, eu acho que você sacar que você não dá conta do recado e que, de repente, você pode ser um facilitador, né, para essa pessoa buscar ajuda, né, uma ajuda profissional, uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, ou de uma rede de apoio, de um grupo de apoio, enfim, né, eu acho que muitas vezes a pessoa que fica, olha, não sei o que eu faço, ela pode fazer muito mais do que ela imagina, né, e para quem está do outro lado sofrendo, eu acho que isso pode fazer, né, todo um sentido, pode dar uma grande ajuda, né.
E olha só, você que está em casa acompanhando o nosso papo, espero que você esteja gostando, não só desse, como de todos os outros programas. A gente mais do que estimula você a mandar suas dúvidas, suas perguntas, suas colocações para a gente. E para isso é só acessar o Instagram do Viva Bem. E eu separei uma perguntinha aqui que eu acho que serve para os dois, né? Os dois podem dar uma ajuda para a gente, para esse leitor da gente, que é o seguinte: às vezes me sinto muito sozinha, né? Eu queria ouvir dicas de vocês, caminhos para como eu consigo montar uma rede de apoio no momento desses. Interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa da rede de apoio, como a gente estava falando agora de como procurar ajuda, né? Então a gente precisa se conhecer para entender quando a gente não está funcionando direito da forma como a gente funciona, a gente entender que entrar um alerta de que a gente precisa, peraí, tem alguma coisa errada. E o estar sozinho, eu acho que é um aprendizado também que é muito difícil, mas que eu acho que é necessário. Eu acho que a gente precisa ficar sozinho para se escutar, para se conhecer e para se gostar. A gente gostar da própria companhia é uma coisa que eu tive muita dificuldade de entender, porque eu acho que muitas vezes a gente procura nos outros o preenchimento que cabe a nós mesmos nos darmos. A gente precisa também saber se preencher de si mesmo para poder se conhecer, para poder dividir-se e estar com os outros. Mas quando a gente está num momento delicado, emocional, assim, o sentir-se sozinho dói, né? A solidão nesse lugar dói muito. Então, como procurar uma rede de apoio, eu acho muito delicado. Eu acho melhor passar a palavra, porque eu posso estar falando aqui coisas mais por experiência própria do que dando alguma dica ou alguma sugestão que possa funcionar, né, para as outras pessoas também. É porque eu tive muita dificuldade de gostar da minha própria companhia. Então, eu sempre me senti muito sozinha. E sempre busquei nos outros o preenchimento de uma carência que era de mim, comigo mesma. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ser sozinho e para que todas as relações sejam para somar. Claro que eu estou falando isso e não é nesse momento delicado, quando a gente está precisando, de fato, de ajuda, né? Então, eu prefiro passar a palavra. Muito interessante isso que a Priscila diz, né? Porque, de fato, se eu estou com dificuldade de ficar sozinho, o que em mim, o que é meu, que está difícil de habitar? O que tem em mim, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, que beira o insuportável de me encontrar sozinho com isso? Porque isso que é meu, que sou eu, e que está difícil de me encontrar, eu preciso me encontrar. Né? A gente precisa poder se encontrar com as partes de nós que nós temos medo. E esse processo, né, de encontro consigo tem uma dimensão que é solitária. Solitária não no sentido de que a gente não possa ter pessoas e estar com pessoas, mas tem algo que é nosso, algo da nossa experiência, que a gente precisa poder fazer contato para a gente, inclusive, conseguir estar em relações com outras pessoas. Né? Porque quando a gente está em contato com a gente vai percebendo como a gente como a gente sente, como a gente deseja, como a gente funciona em determinados ambientes, em determinadas relações. A gente vai se percebendo, a gente vai percebendo quanto que por vezes a gente é esquisito, né? O quanto que por vezes em algumas situações a gente agiu de forma equivocada, a gente vai entrando em contato com as nossas contradições. Né? A gente precisa poder entrar em contato com aquilo que a gente é para poder efetivamente ser em relação. Né? Dizer que a gente precisa entrar em contato com a nossa solitude, com o ser sozinho, não significa negar que a gente é em relação. A gente é em relação, mas esse que é em relação é alguém, né? Constitui-se de alguma forma.
Então, para a gente poder cuidar dessas relações, a gente precisa poder saber o que que a gente, como que a gente pensa, como que a gente sente, como que a gente funciona, e o que que disso que é nosso a gente percebe que para estar em relação saudável, a gente precisa poder cuidar. Então, se está muito difícil estar sozinho, é importante olhar por quê. Por que está difícil estar sozinho? O que que tem em mim que está insuportável de encarar? E isso pode ser feito junto, né? Encarar isso que é meu e que é difícil não precisa ser só. Mas é importante que quando essa sensação de insuportabilidade da solidão vier, a gente possa se interrogar o que está difícil de ficar só, o que está difícil de olhar. E ao perceber isso, identificar, bom, é isso, posso ficar um pouco mais sozinho com isso, ou, bom, é isso, eu não consigo ficar sozinho com isso, então vou buscar as pessoas para estarem partilhando disso comigo. Você deve ter percebido que durante a pandemia a demanda, né, das pessoas que você conhece, dos seus pacientes, talvez tenha mudado um pouco em relação a redes de apoio. E eu queria perguntar para você como foi isso e ampliar um pouquinho essa história, né? É uma luta, né, de todos nós passarmos, né, por esse momento, né? Mas a gente vinha também num momento de muita transformação social, de muita luta social, de bastante ativismo aí em relação a várias questões, né? A questão das questões dos direitos das mulheres, a questão dos direitos da população LGBTQI+, as lutas contra racismo, né? Nessa perspectiva, você acha assim que para além, né, dos amigos, da família, do parceiro, os grupos de luta, né, de alguma forma, as pessoas que estão na mesma batalha que você também podem funcionar como redes de apoio? Sem dúvida, né? Sem dúvida, a coletividade tem um efeito de saúde sobre nós muito importante, porque na coletividade a gente consegue reconhecer quem são os nossos pares, né? E reconhecer quem é o meu par, quem pode fazer par comigo, tem a ver com reconhecer aquele que eu sinto que entende a minha experiência. Isso é muito interessante, né? A gente não faz amizade com todo mundo que a gente conhece, né? Porque quando a gente vai trabalhar num projeto, a gente fica amigo de dois num projeto que tinham 15. Né? Por que a gente faz essa seleção? Essa seleção tem a ver com a gente estabelecer uma conexão com o outro em que a gente sente que esse outro compreende do lugar de onde você fala, em que você sente que você está sendo acolhido e está podendo acolher a experiência do outro. Isso a gente estabelece vínculos afetivos, vínculos de amizade. Na coletividade, seja nos movimentos feministas, nos movimentos negros, sejam eles quais forem, a gente reconhece que tem uma questão que, por mais que sejamos muito diferentes, tem uma questão comum que nos atravessa a todos, e que a partir dessa questão comum que nos atravessa a todos, a gente pode estabelecer uma aliança para fazer um enfrentamento necessário por aquilo que reivindicamos. Então, isso tem um efeito, né, a constituição de grupo, a constituição de coletivo, tem um efeito de saúde muito importante, que é a gente poder se sentir acolhido nas nossas questões a partir do momento em que a gente percebe que as nossas questões não são individuais, que não é uma noia da minha cabeça, né? Que não é uma questão, um capricho do meu ego, é uma questão que está para além de mim, é uma questão que conecta com outras pessoas, é uma questão que conecta com outras pessoas negras, que conecta com outras mulheres, que conecta com outras pessoas LGBTs. E esse contágio, né, que as lutas coletivas do contemporâneo produzem tem muito, sim, efeito de saúde e de fortalecimento da sensação de não estar sozinho no mundo, de que as questões que por vezes me dilaceram, né, o machismo, o racismo, a LGBTfobia, que por vezes podem me dilacerar, não é uma experiência unicamente minha. Outras pessoas sentem isso. E se a gente sente isso, como que a gente então trabalha coletivamente para enfrentar isso, para transformar isso? Isso tem um efeito de saúde muito importante. Agora, durante a pandemia, eu tenho percebido duas coisas aparentemente antagônicas, que é um desejo muito grande de estar com pessoas, e aí a gente faz isso virtualmente, né? Então são muitas chamadas de vídeo, muitas ligações,
muitas reuniões, inclusive dentro desse teor da coletividade, para pensar questões políticas também, né? E, por um outro lado, uma vontade de não fazer contato com ninguém, né? Porque está cansado da tela, porque está cansado das chamadas, porque tem um esgotamento, né? A gente fica o tempo inteiro em relações mediadas por uma tela, isso também é muito cansativo. Então, tenho percebido, ao mesmo tempo, muita vontade de estar junto e muita vontade de ficar sozinho. E eu acho que a gente precisa poder acolher esses desejos, sabe? Quando eles vierem. Que seu amigo, a sua amiga entenda que naquele dia você não quer falar. Você não respondeu a mensagem no WhatsApp porque não foi possível, porque você estava cansado de tela, porque você estava a fim de fazer outras coisas, né? Eu acho que tem uma exigência tem que estar junto, tem que estar em coletivo, tem que estar em grupo, tem que estar na chamada de vídeo, e não tem, né? A gente sabe o lugar e a importância que o grupo e as relações têm na nossa vida, mas a gente também sabe o lugar e a importância que o silêncio tem na nossa vida. E essas coisas, elas não precisam disputar, que a gente possa, né, ir acolhendo as nossas necessidades. Hoje eu preciso estar em grupo, hoje eu preciso estar sozinho, hoje eu não quero saber de notícia, hoje eu quero saber o que está acontecendo, né? Como a gente vai ajustando isso também num momento delicado como esse, né? E olha só, pessoal, a gente está quase no final do programa, mas antes a gente vai fazer a nossa sessão confessionário. Nessa sessão, a Priscila e o Lucas vão confessar para a gente, né, alguma recomendação de saúde, de comportamento, que eles estão carecas de recomendar para os amigos, para os pacientes, mas que do ponto de vista prático, eles não conseguem seguir. Lucas, conta para a gente aí qual que é. Tem uma coisa que eu falo muito com os meus amigos, de a gente precisa cuidar muito da nossa respiração. Porque um dos afetos que mais estão presentes durante a pandemia, que eu tenho percebido, tanto com os meus pacientes, mas com os amigos, com a minha família, é a ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas em geral, né? E a ansiedade é um quadro emocional, uma resposta psíquica que está muito ligada ao afeto de medo. Então, no momento em que a gente está com medo, né, porque estamos com medo de morrer, medo de adoecer, medo de perder alguém próximo, medo de como vai ser o amanhã, o medo ele pode instaurar um quadro ansioso, né? E aí cada um responde à sua maneira a isso, mas eu sinto que, em geral, estamos todos nos havendo com a ansiedade. E uma das formas de lidar com a ansiedade é a partir de exercícios de respiração. Quando a gente cuida de como a gente respira e exercita e sente, percebe a nossa respiração, isso é um mecanismo que ajuda a controlar a ansiedade. E eu recomendo yoga para todos. Sempre falo, não tem que fazer yoga, faz yoga, porque o yoga ajuda na respiração. Só que eu não consigo fazer. Faz yoga, faz yoga. Eu faço na segunda, aí na terça eu não faço, aí na quarta eu lembro que na terça eu não fiz, mas eu já não fiz na terça, eu também não faço na quarta, aí vou fazer na quinta, sabe? Eu tô displicente na minha yoga, tá uma coisa horrível. Ai, gente, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu também vivo falando para todo mundo ter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos, porque mexer o corpo também faz a gente mexer por dentro, né? Então, mas não é todo dia também, eu não consigo dar conta, assim, tenho meus dias, eu super respeito esses dias que o Lucas estava falando, que às vezes a gente não quer, não consigo interagir, não quer e pronto, né? E eu acho que as pessoas têm que entender, sim, dos nossos momentos, dos nossos espaços, dos nossos limites. Teve um dia desses que eu estava com enxaqueca e eu fiquei na cama, não conseguia viver, ver luz, ver gente falar no telefone e tal, e eu me respeitei. Mas eu estou sempre nessa de correr atrás de comer bem, de me exercitar, e não é de fato uma coisa que eu consiga fazer da forma como eu demonstro conseguir, assim. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa.
Lucas, super obrigado pela tua participação. Priscila, super legal ter você aqui com a gente. Agradeço muito o papo. Espero que vocês tenham gostado. Amei conhecê-los pessoalmente, né? Conhecer você, Jário, que eu já assisti na TV. Lucas, amei tudo que você disse, eu aprendi muito aqui hoje. Então, muito obrigada por terem me convidado, viu? Obrigado, Priscila. Foi um Lucas, prazer. Muito obrigado. Estar aqui. É isso aí, pessoal. E você que está em casa, gostou desse papo, gostou do nosso programa? Então não perca, na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre alimentação. Fica com a gente, Conexão Viva Bem. Tchau, Lucas. Tchau, Priscila. Tchau para você. Qual?